Nessa parte 4 sobre as propriedades coligativas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pressão osmótica. E eu começo essa aula mostrando para você um sistema que é um sistema bastante interessante, porque nós temos do lado esquerdo um reservatório, e neste reservatório você vai encontrar apenas o solvente A. Observe que este solvente se encontra em uma pressão P e uma temperatura T. No lado direito, nós temos uma solução. Nesse caso, a solução contém o solvente A e também o soluto B. Perceba que esses dois reservatórios estão conectados por meio de uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável permite a passagem de ar tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, mas ela barra a passagem do soluto B. Portanto, o soluto B permanecerá apenas no reservatório da direita. Quando nós começamos este experimento, nós colocamos quantidades iguais, ou seja, de altura de nível de líquido, tanto no reservatório da direita quanto da esquerda, e deixamos esse sistema nas mesmas condições de temperatura e pressão por um longo período de tempo. O que nós observamos é que, depois desse período de tempo, houve uma diferença entre o nível de líquido. Essa diferença de altura se dá pela passagem do solvente do lado do reservatório da esquerda para a direita. E isso acontece por causa de um efeito do equilíbrio de fases que você ainda não tinha visto neste curso. Apesar de estarem separadas por uma membrana semipermeável, se nós pudéssemos calcular a energia de Gibbs do lado esquerdo e do lado direito de cada uma dessas soluções, nós veríamos no início do experimento que esses dois valores eram diferentes. Depois deste longo tempo, nós poderíamos reavaliar os valores e nós perceberíamos que o sistema atingiu um novo equilíbrio. Essa transferência de massa que ocorre do lado do sistema onde a gente tem menor concentração para o sistema que tem maior concentração é conhecido como osmose. E a elevação dessa coluna de líquido que nós observamos como o H nesse sistema, que é uma coluna hidrostática de líquido, é conhecida como pressão osmótica. Neste momento você deve estar pensando, nossa, eu nunca cheguei próximo de um sistema como esse e não entendo por que nós temos que estudar esse tipo de equilíbrio na nossa formação como engenheiros químicos ou engenheiros de alimentos. Bem, então eu vou te contar com base em uma experiência pessoal que você já deve ter vivido. Para as pessoas que já foram para a praia, este fenômeno é muito interessante e possível de ser verificado. Você sabe que nós somos formados por mais de 70% de água e nós temos uma certa quantidade de eletrólitos dentro da gente. É claro que essa concentração de eletrólitos ela é muito menor, muito inferior do que a concentração de eletrólitos que está presente na água do mar. Por isso, um longo tempo de exposição na água do mar faz com que este sistema ocorra e você sinta esse equilíbrio de fases literalmente na pele. Sim, na pele, porque ela vai funcionar como uma membrana semipermeável. No momento em que você ficar por um longo período na água do mar, parte da água que forma o seu corpo vai passar através da sua membrana semipermeável e tentará ir para a água do mar de maneira a equilibrar os valores da energia de Gibbs. Sim, a energia de Gibbs também está presente no seu banho de mar. Por isso é muito perigoso a exposição excessiva à água do mar. Os náufragos que ficam longos períodos de tempo imersos na solução da água do mar vão morrer desidratados justamente porque essa diferença de potencial existe e a todo momento água estará saindo do corpo deles, passando pela membrana semipermeável da pele e indo para a água do mar
de maneira a minimizar a energia de Gibbs. E é por esse motivo que quando você sai da água do mar, geralmente o primeiro impulso é tomar muito líquido, porque você perde grande quantidade de líquido por essa diferença de potencial e por essa transferência de massa que ocorre na sua pele. Nesse sistema, a pressão osmótica ela é representada por essa letra π maiúsculo. E esse equilíbrio termodinâmico existe e é interessante porque ele é um dos poucos sistemas que nós estudamos na graduação onde há uma diferença de pressão entre as fases. Então, se você observar a equação de número 10, nós temos a energia de Gibbs molar do solvente A puro, que está no lado esquerdo, numa temperatura T e numa pressão P, e nós temos do lado direito o potencial químico, uma vez que nós temos uma solução da espécie A numa temperatura e numa pressão que é somada à pressão osmótica, uma vez que nós temos uma coluna de líquido maior. Mas aí nós temos a seguinte pergunta: e se a pressão exercida do lado direito for maior que P mais π? Qual seria o sentido do fluxo? Pois é, aqui tem mais uma aplicação muito interessante do ponto de vista da engenharia. Nós falamos inicialmente sobre o processo da osmose, mas nós podemos usar pressões maiores que P mais π para fazer o que é conhecido como osmose reversa. A osmose reversa é inverter o fluxo da transferência de massa, ou seja, enquanto eu tinha, no processo osmótico, do menos concentrado para o mais concentrado, agora nós estaremos forçando o solvente A retornar para a solução de menor concentração. Isso é bastante útil em países que não possuem água doce de superfície, por exemplo, o Oriente Médio, e eles precisam basicamente obter água a partir de processos de dessalinização. O processo de dessalinização faz exatamente isso. Você pega a água do mar, passa por meio de membranas semipermeáveis, forçando essa água a pressões bastante elevadas, de maneira a fazer com que a água passe pela membrana semipermeável e seja encontrada como uma água purificada do outro lado da barreira. E é por isso que calcular a pressão osmótica é fundamental, principalmente em projetos de plantas de dessalinização da água do mar. A partir de agora, nós vamos aprofundar um pouco mais a matemática sobre a pressão osmótica. Então, sabendo que a fugacidade do solvente deve ser a mesma em ambos os lados da membrana, nós temos que a energia de Gibbs de A, AT e P deve ser igual ao potencial químico de A, AT, e na pressão de P mais π. Observe que, diferentemente dos equilíbrios que fizemos até agora, as pressões são diferentes em ambos os lados dessa equação. Por isso, nós podemos reescrever o lado direito da equação 10, incluindo o termo de fugacidade. Então, nós vamos fazer potencial químico de A, AT e P mais π é igual à energia de Gibbs de A na mesma condição, ou seja, T e P mais π, mais RTLN da fugacidade de A na mistura, dividido pela fugacidade de A de referência. Nós temos que a energia de Gibbs de A, AT e P mais π, é igual a RTLN, e aí, como nós podemos substituir a fugacidade pela fugacidade da fase líquida, nós temos X de A vezes gama de A. E retornando à equação de número 10, nós temos que a energia de Gibbs de A na condição de T e P vai ser igual à energia de Gibbs molar de A, AT e P mais π, mais o RTLN de X de A gama de A. Observe, nessa equação de número 12, que as energias de Gibbs de A estão à mesma temperatura, mas em pressões distintas. Uma é P e a outra é P mais π. É possível relacioná-las? Sim. Se você lembrar da nossa aula de número 4 aqui do curso de Termodinâmica 2, nós podemos usar a seguinte relação da rede termodinâmica. dG
é igual a VDP menos SDT. Como nessa condição as fases estão em mesma temperatura, o SDT vai ser igual a zero, porque o DT é nulo. Então, nós podemos utilizar essa equação diferencial e aplicar os limites conhecidos. Então, nós vamos integrar o dg da condição de g de A, T e P até g de A, T e P mais π, e do lado direito nós vamos ter o V molar de AdP com uma integral que vai da pressão até a pressão mais a pressão osmótica. Fazendo a integral, nós temos o resultado na equação de número 15. Dessa maneira, a gente pode comparar o resultado obtido na equação de número 15 com aquele obtido na equação de número 12. E nós temos que o g de A, AT e P, g de A, T, P mais π, RT/Ln de x de A, gama de A, vai ser a integral de V de A dP igual a menos RT/Ln de x de A, gama de A. Dessa maneira, nós podemos utilizar essa integral. Como o volume molar de A, a gente está falando do solvente, então a gente pode considerar que o solvente ele é pouco sensível à pressão. Então esse volume molar ele é uma constante, ele pode sair da integral. Então a gente vai ter uma integral de pressão e é bastante simples. Essa integral vai ficar do tipo P mais π menos P igual a menos RT/Ln de x de A, gama de A. E agora a gente vai colocar algumas imposições a essa condição. A primeira delas, como você pode ver, a gente tem pressão e menos pressão. A gente pode simplificar. E a equação de número 17 vai ficar da seguinte maneira. Pressão osmótica é igual a menos RT/Ln de x de A, gama de A, dividido pelo volume molar de A. Outra imposição que nós podemos fazer é que a quantidade de soluto presente nesse solvente é uma quantidade muito ínfima, que vai fazer com que o coeficiente de atividade continue sendo próximo de 1. Então, nós podemos arbitrar que este valor equivale a 1 e nós podemos substituir o valor de x de A por 1 menos x de B. Como nós falamos anteriormente, o ln de 1 menos x de B, se a fração de B for ínfima, a gente pode aproximar este valor para menos x de B. E a equação de número 18 vai ficar desta maneira. Então, a pressão osmótica ela vai ser a fração molar do soluto vezes o R vezes a temperatura dividido pelo volume molar do solvente. Essa equação de número 19 é conhecida como equação de Van Hoff. E lembrando que essa equação ela não pode ser utilizada para eletrólitos fortes ou grandes quantidades de soluto presente no solvente. Caso isso ocorra, a gente deve considerar exatamente a equação de número 18. E a partir de agora, nós vamos aprender a utilizar a equação de Van Hoff para determinar a massa molar de proteínas, considerando o processo de pressão osmótica. No exercício 2, nós vamos aplicar os nossos conhecimentos sobre pressão osmótica. Deseja-se determinar a pressão osmótica da enzima lactato desidrogenase para se determinar a massa molecular dessa proteína. O experimento para atingir esse objetivo é mostrado esquematicamente na figura abaixo. Quando 1,93 grama da proteína é dissolvido para fazer 520 cm³ de solução aquosa a 25 graus Celsius, a solução diluída eleva-se a 0,71 cm do solvente puro. Com base nisso, determine a pressão osmótica e a massa molecular da enzima. Como você pode perceber neste desenho esquemático, então nós temos um recipiente maior, o qual contém o solvente puro, e dentro deste bulbo nós temos a solução de proteína no solvente. Quando este bulbo é colocado no solvente puro, nós temos o processo da passagem de solvente puro para dentro do bulbo,
uma vez que a concentração é maior dentro dele, e aí nós podemos perceber que o nível de líquido dentro deste bulbo eleva-se a 0,71 centímetros da superfície do solvente puro. Observe também que nós temos uma membrana semipermeável que permite a passagem de solvente puro, mas não da enzima. Com base nessas informações, vamos fazer o cálculo. Então, vamos começar a resolução deste problema, colocando aqui na nossa folha-resposta os dados do enunciado. Então, nós temos que a altura do menisco equivale a 0,71 centímetros, a massa da proteína equivale a 1,93 gramas, o volume de solução equivale a 520 centímetros cúbicos, a temperatura do sistema equivale a 25 graus Celsius, e o nosso objetivo é calcular a pressão osmótica e a massa molar dessa proteína. Então, da aula sobre pressão osmótica, nós temos que pressão osmótica é igual a fração molar do soluto vezes o R, a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido pelo volume molar da especial do solvente puro. Quando consideramos macromoléculas, ou seja, moléculas de proteína, onde a massa molecular dessa substância é muito grande quando comparada à massa molecular do solvente, nós podemos fazer a seguinte imposição. Então, a fração molar de B, ou seja, a fração molar da proteína, vai ser a concentração dela dividido pela massa molar, dividido ainda pela concentração do solvente, dividido pela massa molar dele, mais a concentração da proteína dividido pela massa molar dela. Como a massa molecular da proteína é muito grande, nós podemos aproximar essa razão fazendo a concentração de B, massa molar da proteína, dividido pela concentração de A, massa molar de A, nesse caso do solvente, uma vez que este número vai ser um número bem pequeno. E se nós assumirmos que a quantidade de solvente é muito maior do que a quantidade de proteína nessa solução, então nós podemos ainda aproximar a fração molar de B como sendo a concentração de B pela massa molar de B. Assim, substituindo na equação anterior, nós temos, então, a pressão osmótica vai ficar igual à concentração da proteína vezes R vezes T, dividido pela massa molar dela. E nós podemos começar a resolver este problema calculando a pressão osmótica. Então, como a altura do menisco em relação ao líquido equivale a 0,71 centímetros, nós podemos utilizar o seguinte cálculo para determinar esta pressão osmótica. Então, do cálculo da hidrostática, nós temos ρgH, considerando que nós temos água pura, 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura dessa coluna de líquido, nesse caso 0,71 centímetros. Para que nós possamos trabalhar com essas unidades, nós podemos colocar 10 a menos 2 metro. Então, essa conta vai dar aproximadamente 70 kg por metro segundo ao quadrado. Este aglomerado de unidades equivale a Pascal. Então, a gente tem 70 Pascal. Agora, o nosso segundo passo é calcularmos a concentração da proteína nessa solução. Então, a concentração é dada pela massa da proteína dividido pelo volume da solução. Nós temos a massa, que é 1,93 grama, dividido por 520 centímetros cúbicos. Mas vamos mudar essas unidades para que nós tenhamos consistência com aquilo que a gente está calculando. Então, vamos fazer aqui 1.000 gramas equivale a 1 quilograma e 10 a sexta centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico.
Dessa maneira a gente corta grama com grama, centímetro cúbico com centímetro cúbico, e aqui nós temos 3,71 kg por metro cúbico. Então agora nós podemos calcular a massa molar da proteína. Essa massa molar é calculada por meio da concentração de B vezes R vezes T, dividido pela pressão osmótica. Então nós temos 3,71 kg por metro cúbico, 8,314 joule por mol vezes Kelvin, temperatura de 298,15 Kelvin, dividido pela pressão osmótica, que é 70 Pascal. Fazendo essa conta, nós chegamos a 132 kg por mol ou 132 mil gramas por mol. E desta maneira, usando os nossos conhecimentos de pressão osmótica, nós conseguimos calcular aproximadamente a massa molecular da enzima lactato desidrogenase.